conhece, meu nome é Joel Pinheiro. Fui colega da Vera aí na Rádio Jovem Pan até recentemente, agora não estou mais lá. Eu escrevo na Folha de São Paulo, coluna todas as terças-feiras, e estou contribuindo com a TV Cultura também, muito em breve. Quem assiste TV Cultura aí Canal My News, eu vou fazer propaganda dele. E também no My News, exato, canal digital aí de internet. Quer começar, Vera? Como é que você quer fazer aqui? Bom, você que sabe, posso começar. Bom, em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui. A Gisele está há alguns meses falando comigo e ela me motivou muito para aceitar o convite. Primeiro, eu tinha uma memória afetiva, porque eu tive aqui em Poços de Caldas com os meus pais e com a minha irmã quando eu era pequena. Então, visitei a cidade, lembrava muito daquela coisa, né, memória de criança, uma cidade bastante bucólica. Eu tinha visitado uma das fábricas de cristais aqui da cidade, andei no teleférico. Então, essa ideia de revisitar um lugar da infância me pegou logo de cara quando ela me convidou. E, em segundo lugar, fazer parte de um festival literário, uma feira literária, para quem ainda não escreveu o livro, né? O meu avô, que foi desembargador, e eu lembro que ele tinha um sítio, ele plantava muitas plantas, tal. Ele falava: minha filha, eu já plantei as árvores que eu tinha de plantar, já tive um filho, agora eu preciso escrever um livro. E num interlúdio ali, um intervalo que eu tive na minha carreira, quando eu saí da Folha de São Paulo, do Diário do Grande ABC, e antes de entrar na Folha de São Paulo, eu ajudei o meu avô a escrever o livro dele. Eu fui uma espécie de ghostwriter ali, a biografia dele. Não que alguém tenha comprado esse livro, mas ele realizou o sonho dele, pagou a edição, está tudo lá em casa, com os caixotes, mas foi a minha experiência por hora como autora, mas espero ainda no futuro escrever um livro. Bom, o tema do nosso painel é bem amplo e eu acho que eu vou falar aqui em linhas gerais, dar algumas pinceladas, mas depois a gente pode ampliar, falar sobre os temas da política. Vou matar a saudade do meu amigo Joel aqui, a gente vai fazer nossos debates. Então, a Gisele pediu que a gente fizesse uma reflexão entre a língua, né, no caso a nossa, a língua portuguesa, e a política, como que essas coisas se interrelacionam nos dias de hoje, como elas se relacionam na nossa vida, né? A primeira coisa que me ocorreu foi a diferença entre a palavra falada e a palavra escrita, né? Que é algo que eu vivencio há 2 anos e meio, quando eu passei a falar no rádio, depois de uma carreira de mais de 20 anos na mídia impressa. E é muito, muito impressionante a diferença do alcance e do tipo de relação que se estabelece com o público quando você fala e quando você escreve. Eu passei 20 anos escrevendo em alguns dos principais veículos da mídia impressa brasileira. Comecei minha carreira no Diário do Grande ABC, passei depois para a Folha. De lá tive uma passagem de quase 3 anos pela revista Primeira Leitura. Eu não sei se alguém aqui conheceu, era uma revista de política que não existe mais. Voltei para a Folha, passei 10 anos na Folha, depois passei quase 1 ano na Veja. E quando eu saí da Veja, tive esse convite para ir para a Jovem Pan, que era algo que estava totalmente fora do meu radar ali. Nossa, fazer rádio, né? Que coisa diferente. Eu me achava fanha, até achei engraçado a Gisele elogiar, que ela acha que eu tenho uma boa dicção. Fiquei feliz, porque eu acho que eu falo rápido e que sou meio anasalada, mas fazer rádio, puxa, vamos ver. E fui, aceitei esse desafio, com a consciência de que no assunto do qual eu escrevia até então, para você tornar isso atraente no rádio, você tem que fazer um esforço maior de didatismo, de tradução dos conceitos, de não ficar no jargão, de não ficar naquela conversa para iniciados, que não interessa ao grande público. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, tem sido um aprendizado muito grande nesses pouco mais de 2 anos em que eu estou falando no rádio, que é a missão de transformar a política em algo de interesse das pessoas. Então, eu me sinto muito feliz, fico muito gratificada quando eu encontro alguma pessoa na rua e que me reconhece, o que já é uma coisa totalmente diferente da minha carreira de antes, porque quando você escreve, ninguém nem sabe quem você é uma anônima, e quando você passa a falar num veículo de massa,
o grande público, você passa a ser reconhecido. Isso, para mim, foi um choque no começo. Mas quando chega alguém e fala assim, nossa, eu não gostava de política e desde que eu comecei a ouvir os seus comentários, eu passei a entender, passei a gostar e eu me sinto representada por aquilo que você fala. Isso, para mim, é ganhar o dia. É uma grande conquista, porque você conseguir fazer com que as pessoas entendam que a política permeia o dia a dia delas, que não é uma coisa encastelada em Brasília, longe, portanto, da zona de influência delas, e que elas entendam que elas são partícipes daquilo e que aquilo afeta o dia a dia delas e que, portanto, elas sim podem opinar, podem se manifestar. Eu acho que isso foi franqueado às pessoas de uma maneira muito mais ampla nos últimos anos, com a chegada das redes sociais e também com um certo ressurgimento da política na TV e no rádio. Eu acho que com o surgimento dos canais de all news, né, os canais de notícias, como a Globo News e outros, e com as rádios se voltando mais para cobertura de política e para a abertura desse jornalismo de opinião no rádio, a conversa de política passou a estar também no botequim, passou a estar também na casa das pessoas, passou a estar no grupo de WhatsApp da família. Isso tem um grande efeito bom, positivo, tem também os efeitos colaterais, né, que a gente vê aí a disseminação de ódio, de incompreensão, o bullying digital, assuntos que a gente vai poder esmiuçar melhor na nossa conversa aqui. Mas o fato é que, por meio da linguagem falada, do tweet, do post no Facebook, daquele comentário no WhatsApp, por meio de vários veículos, a linguagem leva a política ao dia a dia das pessoas como nunca antes neste país, para citar o nosso ex-presidente, que agora está preso. Isso é fascinante para quem trabalha com política. Abre inúmeras possibilidades, aumenta muito a nossa responsabilidade e faz com que a gente tenha de tomar muito cuidado também com o que a gente diz, com o que a gente fala, porque isso se dissemina numa velocidade muito rápida, uma velocidade muito alta, e tem consequências que são imediatas, muitas das quais a gente nem imagina. Hoje eu estava no hotel, chegando aqui, fui falar com um blogueiro que foi lá me cumprimentar, e ele rememorou um episódio que, na hora, eu nem tinha associado que era relacionado aqui a Poços de Caldas, que há cerca de 2 anos, um vereador aqui da cidade, por conta de um tweet que eu fiz, me agrediu no Twitter e ele tinha me bloqueado, e isso virou uma celeuma, eu falei disso no rádio, virou um assunto. Então, o alcance da palavra, o alcance da linguagem hoje é muito maior e tem consequências, às vezes, inesperadas. Alguma coisa que você diz viraliza quando você nem esperava que fosse acontecer, outras que você acha que vão ter uma ressonância muito grande não encontram a mesma, enfim, não tem a mesma, faltou a palavra, e o mesmo impacto, boa, funciona. Então, é fascinante, é um exercício diário, é um aprendizado. A gente tem hoje muitas linguagens à nossa disposição para fazer chegar a mensagem. E, por outro lado, tem também muita notícia falsa, muita desinformação, muita mistificação circulando por aí, que cabe a nós, como comunicadores, a missão de desmistificar, de mostrar que não é bem assim, de tentar explicar o outro lado, de mostrar um contraponto. Então, a palavra hoje é uma arma poderosíssima para o bem e para o mal. Cabe a gente lapidá-la, usá-la de uma maneira inteligente, responsável e ética. E, a partir disso, eu acho, tentar ajudar a melhorar o país que a gente vive, né? A gente está já numa quadra aí que já faz uns 4, mais 5 anos de crise na política, crise ética, crise econômica, uma pororoca de crises que drena a energia do país, faz com que a gente fique num rame-rame do qual a gente não sai,
fez da política um lugar bastante pantanoso, em que proliferam radicalismos, né? Dois extremos passaram a ditar aí a ordem política, e isso se viu muito refletido nas últimas eleições. E esse cenário impõe para o jornalismo, para as comunicações, desafios adicionais. Além desse de você ter os meios digitais e ter de saber lidar com o timing deles e com as peculiaridades desses meios digitais, você tem toda essa gama de polarização, de radicalismo, de extremismo, na qual você tem que navegar e tentar encontrar um eixo que seja o da informação, o dos dados, o da checagem de informações. Então, acho que é bastante interessante, bastante desafiador, é um exercício diário. A gente não tem todas as respostas para isso. Eu ouço muito as perguntas, participei de uma conferência agora em Boston a respeito disso. Qual vai ser o papel do jornalismo? Qual é o papel do jornalismo nesse tempo de radicalização política? Quais os caminhos para o jornalismo se manter relevante, quando cada um pode ter a sua própria voz nas redes sociais e pode se informar das maneiras mais diferentes possíveis? Não tenho as respostas para tudo, mas é algo que me motiva, algo que me move. É o futuro da minha profissão, é o futuro do meu ofício, o futuro daquilo que eu sei fazer, que é comunicar. Então, acho que a gente pode tentar, hoje, nessa tarde, encontrar algumas respostas juntos. Vou ouvir o Joel agora e depois a gente fica à disposição para conversar com vocês. Bom, gostei das reflexões da Vera e acho que vão muito na direção de algumas coisas que eu trouxe também. E eu, ao contrário dela, não venho originalmente do meio jornalístico. Eu fiz filosofia na faculdade, eu fiz mestrado em filosofia e estava num âmbito, portanto, no qual, sim, se usava muito a palavra, muito a língua, mas para uma comunicação muito fechada, né, e que não dialoga com a sociedade de forma assim, quase nenhuma hoje em dia. Inclusive, acho que é um problema das universidades hoje em dia. Acho que uma parte da revolta que a gente está vendo contra a universidade, uma revolta, na minha opinião, injusta, mas que está aí, mas em parte ela se deve ao fato de que a universidade também não soube dialogar melhor com a sociedade, mostrar um pouco o seu valor e o que é produzido lá dentro. E eu fiz parte desse mundo e hoje, há alguns anos já, na verdade, luto para conseguir um pouco me livrar das amarras do tipo do uso da linguagem que o mundo acadêmico exige, que tem seu valor ali, é importante ali, mas que para você falar com as pessoas, e que para mim sempre foi um valor muito grande, você precisa de uma outra linguagem. Para impactar na política do país, você precisa de uma outra linguagem, né? E eu acho isso fascinante. Esse é um tema, eu peço desculpas aqui, mas eu vou vestir um pouquinho também o meu chapéu de filósofo aqui também, e partir para uma reflexão um pouco sobre qual que é o papel da língua, qual que é o papel da palavra na política, e como ela é, por um lado, aquilo que permite a política é, na sua essência, o uso da palavra, é a gente usar a palavra e não a força bruta para resolver nossos conflitos. Por outro lado, a palavra hoje em dia também está trazendo riscos para a política, e está trazendo um risco da gente abandonar completamente o que a política pode fazer para nos perdermos num palavrório infinito que gera muito ressentimento, mas não gera solução nenhuma para a sociedade. Tá? Mas, enfim, voltando então, o que é política? Retomando essa definição que eu dei, olha, todos os seres vivos têm conflitos entre eles. Todos os animais têm, nos chimpanzés, nos leões, existem conflitos, existem grupos, existem manadas, e existe disputa pelo poder, disputa pelos recursos. O ser humano é um animal também. Não só, talvez um animal diferente, é claro, mas é um animal também, e também tem esse tipo de disputa. Queremos poder, queremos recursos, temos um grupo, nos identificamos mais com um grupo e menos com o outro, queremos estar por cima, só que a gente tem uma diferença importante, né? A gente não precisa apenas lutar. A gente consegue bolar soluções que não sejam o enfrentamento físico, a destruição do outro. Existe algum jeito de resolver conflitos que não é a guerra. Isso é justamente a política, né? E por que a gente é capaz de fazer política? Porque a gente tem a palavra. Com a palavra a gente é capaz de anunciar planos futuros nossos, comunicar para outras pessoas, ver quem está com a gente ou quem não está. Somos capazes de persuadir os outros, mostrar que uma ideia, um caminho é preferível, é superior ao outro, e que outro caminho é inferior àquele. E somos capazes de negociar. É com base na palavra
que os seres humanos de grupos diferentes, lutando pelo mesmo recurso, por exemplo, são capazes de dizer, não, mas espera aí, então, vamos definir uma regra, em vez da gente ficar se matando aqui, vamos definir uma regra para a gente dividir a propriedade da terra, por exemplo, o uso da água, os recursos econômicos que a gente tem, como é que a gente vai dividir eles por todo o território do país. Vamos, então, definir regras, vamos definir um sistema democrático, por exemplo. A palavra está aí, a política é isso. É a gente superando as nossas divisões e negociando os nossos conflitos de uma forma que não tentando destruir o outro. Tá? E por isso mesmo, a palavra traz consigo uma responsabilidade. Né? Quanto mais poder alguém tem, quanto mais as ações daquela pessoa impactam na vida dos outros, mais cuidado, em tese, pelo menos, ela deveria ter com as suas palavras. Porque as palavras revelam o que ela vai fazer. E se eu revelo o que eu vou fazer e outras pessoas dependem disso, então eu tenho que tomar cuidado. Se eu sou um dono de uma empresa, eu não posso falar casualmente, não, talvez a gente corte uns funcionários aí. Pense bem no que você vai falar. O que você falar vai ter consequências. Se você é o presidente do país, então, muito mais. Porque suas palavras aí, ditas casualmente ou sem pensar, podem gerar expectativas, podem gerar reações dos outros, que você não estava pensando. E se você se acostumar e acostumar as pessoas a agirem como se suas palavras não tivessem valor, porque aquilo que você fala não tem tanto a ver assim com a realidade, ou não tem a ver com as suas ações, você logo, logo vai descobrir que você vai ter uma dificuldade muito maior para concretizar os seus planos. Porque ninguém acredita mais em você, porque os seus pares na política não querem mais negociar com você, porque sabem que foi dito num dia, no outro não vale mais. E, portanto, o desgaste da palavra é um risco que a gente sempre corre, e um risco que a gente corre especificamente agora. Tá? Então, a palavra é fundamental para a política, é o canal que a gente tem para o uso do poder, que não a mera força. Tá? A palavra, ela anuncia a ação, muitas vezes a palavra representa uma realidade, ela descreve uma realidade para as pessoas, mas o risco que a gente corre hoje em dia é que a palavra está cada vez mais não descrevendo a realidade e nem mostrando para as pessoas os nossos planos reais. A palavra deixa de descrever a realidade ou de simbolizar a realidade e ela passa a substituir a realidade. Quando cada vez mais nossa discussão política se dá em termos não do que a gente quer fazer, não das nossas propostas para o país, não do que a gente acredita, ou para a cidade ou para o Estado, não do que a gente acredita que é o melhor, e não da nossa tentativa de negociar com quem pensa diferente de nós, mas quando a palavra passa cada vez mais a ser aquilo que a gente expressa para quem pensa como nós. Aquilo que a gente expressa para mostrar que a gente faz parte de um time, que a gente faz parte de uma mesma tribo, de um mesmo clube, e para representar ali dentro de que, olha, eu estou com vocês e, portanto, sou inimigo daqueles outros. É a dinâmica que está acontecendo hoje em dia. Vejam que curioso. Qual que é a principal maneira que hoje em dia as pessoas têm para dizer que elas são militantes ou aderiram a alguma causa? É doar dinheiro para a causa? Poucas pessoas doam dinheiro, estão doando dinheiro para qualquer coisa nesse país. É fazer alguma ação concreta? Sei lá, digamos que uma pessoa é feminista. É fazer uma ação concreta em prol de alguma coisa? Mas pode ser feminista, mas pode ser católico, de direita, também pode ser qualquer grupo aí que vocês queiram. É fazer alguma ação concreta? Também pouco. A participação das pessoas, de fato, é baixa, muitas vezes. Qual que é o principal meio que as pessoas têm para sentirem que elas estão contribuindo para uma causa? É escrever algo a respeito numa rede social. É defender uma ideia meio abstrata, um valor, ofender alguém do time contrário numa rede social, ou ainda menos, dar uma curtida em quem fez isso por você com mais eloquência ali. Essa é a principal forma da interação política, mandar ou então um recado para a família no WhatsApp, com uma mensagem totalmente, sem pensar muito no outro, uma mensagem meio pronta ali para provocar alguns e marcar sua posição. Cada vez mais isso é uma coisa que eu percebo na minha vida. Eu me posiciono sobre quase todos os temas aí, tenho muitas opiniões, talvez opiniões até demais sobre muita coisa, mas se eu for conversar com alguém sobre reforma da Previdência, tenho uma certa opinião, sou a favor da reforma, acho que tem que fazer mesmo, senão o país quebra. Se for conversar sobre comércio internacional, não, acho que o Brasil tem que se abrir economicamente. Se for conversar sobre educação, olha, acho que o governo devia estar investindo mais em educação, tá? Realmente é uma grande lacuna que o país tem. Então, eu estou sempre defendendo posições. Tá? Agora, muitas vezes, as pessoas vêm perguntar, tá bom, mas o que você é? Você é direita, você é esquerda? E daí já é um papo que eu tenho um pouco menos de clareza na hora de falar, porque eu vejo como é fluido esse negócio, né? Porque eu vejo como significa pouco isso. Mas se me pedem, insistem muito, eu digo, olha, pode dizer que eu sou de centro-direita, isso define mais ou menos, dá alguma ideia muito genérica do que eu sou. Tá? Mas agora, é claro, pode ter duas pessoas que usam a mesma palavra, direita, e na prática, se você for vendo as coisas específicas, reforma da Previdência, educação, relações exteriores, vão ter posições totalmente diferentes.
E daí você pode pegar uma pessoa que se diz de direita e outra que se diz de esquerda, e for ver em diversos temas, e você vai ver que elas talvez concordem em diversas coisas ali. Talvez a discordância das duas seja pequena em algumas áreas, alguns argumentos. Mas o fato delas estarem usando palavras diferentes para se rotular, para se descrever, cria na expectativa de todo mundo, e às vezes nelas mesmas, a ideia de que elas são inimigos irreconciliáveis e que estão defendendo coisas radicalmente diferentes para o país. Então, uma palavra é o feitiço que uma palavra tem, direita, ou esquerda, ou liberal, ou socialista, ou conservador, o feitiço que algumas palavras criam na nossa cabeça, que dão a ilusão de que a gente está se posicionando quando a gente não está, a gente está só aderindo a um grupo, a um time, a gente está vestindo uma camisa, mas talvez, se a gente for vendo as coisas concretas, o que a gente quer fazer, a gente vai ter 1 milhão de discordâncias entre nós, e que está afastando as pessoas. Porque pessoas que podem ter concordância nas coisas reais, por estarem usando a cor diferente na camiseta, estão achando que são inimigos até a morte. E essa inimizade tem vencido. A dinâmica das redes sociais, que é a dinâmica definidora do nosso momento atual, é essa. A televisão, a mídia tradicional tem 1 milhão de falhas, tem 1 milhão de problemas, acho que muitas críticas são feitas com muita validade a ela, mas uma coisa ela tinha, ela dava um mínimo de consenso para a população discordava com base naquilo. Em geral, com uma qualidade mínima também, garantia alguma qualidade da informação passada. Hoje em dia, as pessoas, esse poder de filtro da mídia tradicional acabou. As pessoas têm suas próprias fontes, são muitas fontes, o que é ótimo por um lado, é uma coisa riquíssima, mas por outro lado também não tem controle nenhum, e se eu quiser viver no meu mundinho só com as ideias de um certo tipo, eu vou ser feliz da vida ali, totalmente apartado do que as outras pessoas estão discutindo e pensando. A gente não tem mais um chão em comum para começar uma discussão, para começar um diálogo. As distâncias ideológicas entre as pessoas estão aumentando. Existiam alguns otimistas da internet que, nos anos 90, achavam que a internet ia acabar com as divisões políticas. Né? Porque, nossa, é tanta informação circulando, agora, se eu tiver uma discordância com você, a gente vai na internet, vai checar a discordância, a gente vai ver quem está certo e vamos concordar. Essa era a ideia que se tinha. Né? O que aconteceu foi exatamente o oposto. O que aconteceu foi que tem tanta informação circulando para tantas direções, de tantas fontes, que cada um tem a total liberdade de escolher aquelas que convêm mais para o seu ponto de vista, para a sua narrativa, e mantê-la da forma mais radical possível. Isso a gente vê na divisão política que a gente vive, esquerda, direita, Bolsonaro, PT, infelizmente cada vez mais binária, né? Porque às vezes as duas opções são ruins, mas as outras acabam deixando de existir. Mas vale para tudo também. Até na ciência. Você tem gente hoje em dia, está aumentando, olha que maluco. Nunca tanta informação circulou, nunca tanta gente exprimiu sua opinião, usou tanto a palavra. E, no entanto, está aumentando o número de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Engraçado, né? Não era para ser assim, é mais informação, as pessoas estão piorando o entendimento delas da realidade, mas a dinâmica que se cria é essa, e tem esses perigos. Um desafio nosso enquanto sociedade é saber superar isso. Fazer as pessoas se entenderem um pouco e confiarem um pouco nas outras de novo. E, portanto, tirar um pouco do poder de feitiço que algumas palavras têm. Essas palavras que nos arregimentam, que nos fecham em grupos, em times, e que impedem o entendimento mútuo e que minam a confiança entre nós. A política é esperta. A política, ou pelo menos alguns atores políticos, já estão se adaptando a essa nova realidade. Essas eleições aqui foram um fenômeno desses. Nessas eleições, a gente tinha pessoas com zero experiência política, zero conhecimento de política, zero conhecimento de administração pública, o que quer que seja, mas que sabendo se colocar bem nesse tipo de desavença e de dinâmica das redes sociais, se deram muito bem. Um monte de deputados aí que eu vejo que até pessoas que votaram neles estão falando, mas espera aí, que maluquice é essa? O que você está fazendo? Você votou no cara, e por algum motivo o cara pareceu bom para você ali, porque ele falou suas palavrinhas mágicas que você gostava, talvez. Porque ele usou o nome que você gostava na campanha. E daí você acreditou que isso era a realidade. Isso não é a realidade. Essa é a palavra que substitui a realidade, que engana. A política está sabendo se adaptar. E isso não é bom para a política. Porque aquela política original, que é a capacidade de negociar, de propor ideias, de fazer negociação de argumentos, mas também de interesse, dizer, olha, seu lado não vai ficar com tudo, nem o meu. Vamos encontrar um meio termo. Isso está acabando, infelizmente. Porque cada vez mais estamos jogando com esses radicalismos dos rótulos ou das palavras de ordem. Isso está ficando cada vez mais de forma que hoje em dia muito do que eu, que sou alguém que estou sempre comentando política, me vejo na situação meio esdrúxula, né, de que o grande assunto a ser comentado num dia é um tweet
do filho do presidente. Será que esse é um fato relevante da vida nacional? Será que é aí que deveriam estar nossas atenções? E, no entanto, essa dinâmica nos leva sempre de volta para elas, né? Criando um caos, criando uma confusão muito grande e criando um vazio nas realizações e nos atos concretos. A gente está cada vez mais preocupado com algumas palavras irrelevantes de redes sociais do que com a realidade que está acontecendo aí. Qual a realidade da nossa educação no Brasil? Poucos de nós nos dedicamos a estudar, porque é chato saber os dados, sei lá o quê. Mas agora estamos todos brigando ferrenhamente por isso, por causa de algumas declarações que vêm e que voltam aí do presidente, ou de algum deputado, ou de algum formador de opinião. E daí chega um fato bruto, corte de 30% no orçamento das federais. E com base no que as pessoas discutem isso? Com base na camisa do time que elas já usavam, com base na palavra da quais elas já gostavam. Veio da direita. Então é legal, porque é contra aqueles comunistas safados, maconheiros, que estão fazendo orgia na faculdade. Mas será que isso é realidade mesmo do que está se passando? Né? Será que é isso mesmo o que está sendo desenhado aí? Ou será que tem todo um processo real acontecendo que a gente está perdendo de vista porque a gente está tão enfeitiçado e tão encantado pelo poder das palavras e pelo nosso poder de dar a nossa opinião e de receber os aplausos das redes sociais? Eu não sei como sair disso, eu tenho algumas ideias, eu estou fechando aqui minha fala também, mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. A política está aprendendo a lidar com essa nova situação. E nós, todos aqui, sejamos formadores de opinião ou consumidores de opinião, e hoje em dia todo mundo é um pouco dos dois, porque todos nós temos o canal para a gente se expressar também. Eu acho que o primeiro passo é lembrar e reforçar em nós essa percepção. As palavras, hoje em dia, valem pouco. Antes, o que o presidente declarava era, nossa, se o presidente falou, em tese era para estar falado. Tudo bem, a gente sempre sabe que os políticos também mentem, isso sempre vai estar presente na política, mas a declaração pública tinha algum peso. Cada vez mais, hoje em dia, a declaração pública é para ser levada assim com o máximo de suspeita, porque ela representa muito pouco. Especialmente porque ela visa mais provocar certas reações emocionais nas pessoas do que delinear qualquer projeto coerente. E você vê que as opiniões vão mudando. Uma hora o corte nas universidades era porque tinha balbúrdia dentro. Agora, um dia depois, fala, não, mas não era por isso, era porque eu acredito mais no ensino básico, não no superior. A justificativa, as palavras usadas mudam conforme a necessidade. Então, vamos olhar um pouco menos para as palavras e tentar olhar um pouco mais para os fatos. Segundo, vamos ficar menos indignados com as palavras, porque essa é a força. O político forte, hoje em dia, é aquele político que consegue chocar, aquele político que consegue falar alguma coisa e você vai falar, que horrível, coisa absurda que esse cara está falando, vamos denunciar, vamos ficar pé da vida, isso é machista, ou isso é racista, ou isso é anticristão. O político que faz isso hoje em dia, ele tem o poder dele, ele sabe chocar, ele é visto, ele é ouvido, ele cria impacto e, portanto, ele se dá bem. Vamos não cair nesse jogo, portanto. Vamos cair menos nesse jogo. Vamos nos chocar menos com essas mostras, seja para a mídia ou seja para as mídias sociais, com essas mostras vazias de posicionamento. Vamos levar isso um pouquinho mais no deboche e ridicularizar um pouco mais isso, que é o que se merece. Olha a palhaçada que está sendo dita, olha o nível até de escrita rudimentar que está vigorando hoje em dia. As pessoas estão perdendo até o domínio da palavra nisso. As pessoas não sabem nem mais escrever. E, no entanto, está todo mundo ficando chocado e pé da vida e raivoso com o que está sendo escrito ali. Não levem isso tão a sério. Vamos zoar e não nos indignar, porque toda vez que você fica com raiva, pode ter certeza, o seu rival político, o seu adversário político está tendo uma vitória sobre você ali. Tá? Quem fica com raiva antes, perdeu. E, por fim, última coisa, vamos propor mais. Em vez de apenas reagir ao que alguém que a gente não gosta disse, e viver a vida inteira, portanto, seguindo aquilo que outra pessoa está falando, alguém do qual a gente nem gosta, inclusive, vamos propor mais, vamos ver se estão acontecendo coisas ruins, quais são as coisas boas, o que deveria estar sendo feito. Vamos nos focar aí, porque é esse uso da palavra, esse uso da nossa língua que pode reconstruir e retomar e recolocar a política no lugar que ela deveria estar. Não da divisão do país e da criação de um clima quase de guerra civil entre cidadãos, entre Congresso e Executivo, entre Judiciário e sociedade, ou Judiciário e Executivo. Vamos tirar a política daí, dessa causa de guerra, e voltar ao que ela poderia ser. O âmbito das propostas, visando um bem comum, que é o bem de todos nós. Isso é o que deveria ser o papel das palavras e da língua. E para isso, vai exigir, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, porque hoje em dia todos nós temos responsabilidade direta por isso. Não existe mais o velho, a pessoa que só assiste, vota e não faz mais nada. Todos nós temos alguma influência hoje em dia. É essa responsabilidade que recai sobre nós. Quanto mais responsabilidade, mais as nossas palavras valem.
Hoje em dia, todos nós temos alguma responsabilidade. Portanto, vamos pesar também o valor e a importância das nossas palavras. Obrigado. E aí? Agora a gente bate um papo, vamos conversar. Eu vou, enquanto alguém se anima a perguntar, vou só pegar uma carona aqui em algumas coisas que o Joel falou que foram me despertando alguns gatilhos aqui. Quando ele fala dessa questão da polarização extrema, de você vestir camisas, e dessa coisa das pessoas que souberam se aproveitar muito bem desse novo ambiente criado pelas redes sociais para usar as palavras para atingir as pessoas, pegar as pessoas pela palavra, literalmente, me veio um pouco à cabeça me vieram à cabeça algumas palavras desse léxico novo que se abriu com as redes sociais. E uma delas é a coisa do isentão. Na internet, a pessoa que não está nem com a camisa de um lado e nem da outra passou a ser taxada, passou a ser estigmatizada como isentão. Então, a isenção, que é uma palavra com um viés positivo desde sempre, né? Isenção deveria ser uma qualidade desejável para um analista, para um jornalista, para um cientista social, etc., passou a ser um defeito, passou a ser visto como algo não desejável. Então, esse volteio que você faz para inverter o significado das palavras e usá-las contra aquele que não está aderindo ao seu argumento, também é uma armadilha da qual a gente tem que fugir, sob pena de ficar capturado e de ter o debate absolutamente interditado por esse tipo de carimbo que se coloca nas pessoas. Então, eu e o Joel eu ainda faço, a gente fazia junto um programa que nem sempre concordava e nem sempre discordava. Então, isso mais ou menos dá um nó na cabeça de algumas pessoas. Como eu vou rotular essas pessoas? E aí que você começa a ver os maiores absurdos. O fulano é de esquerda, a fulana é de esquerda. Fui chamada de petista, eu que cobri todo o escândalo do Mensalão, cobri todo o escândalo do Petrolão, sempre fiz algumas das matérias que estão na petição inicial da Lava Jato, lá na peça do Ministério Público, fui, de repente, chamada de petista. Você demora um pouco para se situar, falar o que essas pessoas estão falando. Então, é muito bizarro isso. Literalmente, às vezes, você se vê na posição de discutir, nem sabendo exatamente de onde surgiram alguns argumentos. Alguns dias eu fui num show de um filho aqui da terra, de Minas. Foi o show do Milton Nascimento. Uma experiência, alguns de vocês já devem ter vivido, realmente emocionante. Aquela pessoa que está com dificuldade de locomoção, enfrentando uma série de problemas de saúde e com aquela capacidade imensa justamente do uso da palavra, do uso da poesia, de levar a palavra a lugares, de elevá-la a lugares muito realmente inimagináveis. E eu postei uma foto do Milton Nascimento com uma frase da canção Paulo e Bebeto dele: qualquer maneira de amor vale a pena. Só isso, mais nada. Foi o suficiente para que no Twitter se criasse uma onda de pessoas me chamando de tarada, de doente, de pedófila, que eu estava defendendo a pedofilia, você está defendendo crimes. Então, a gente está rapidamente, como sociedade, descambando para o desvario. E se nós não nos policiarmos, não fizermos esse exercício que o Joel propôs, de pensar, antes de tuitar, pensa, será que isso que eu vou escrever condiz com a realidade? Será que eu estou vivendo num universo paralelo, influenciada por X, Y, Z? Será que eu deveria checar esse dado antes de repassá-lo? Então, eu acho que tem uma série de exercícios que a gente deve fazer que podem evitar essa cacofonia maluca de conceitos, de ofensas, algo que desvirtua o debate, que faz com que a gente se desgaste. Tem alguns dias que eu termino o dia exausta, realmente, porque o meu objetivo era comunicar uma coisa, foi lida outra totalmente diferente, eu
gastei uma energia imensa tentando explicar do que se tratava, quando muitas das vezes as pessoas que estavam questionando não estavam fazendo isso com honestidade intelectual, estavam fazendo justamente já de uma maneira orquestrada, simplesmente para me destruir, para destruir minha reputação, para me desgastar. Então, hoje em dia, a comunicação nem sempre é um jogo limpo. Muitas vezes é um jogo sujo, que visa apenas aniquilar o outro com quem você está debatendo. Não contem com a gente para esse debate, a gente não vai fazer parte disso. Então, eu acho que nós, como comunicadores, vocês como público, muitos aqui são escritores também, a gente está numa feira literária, tem outros participantes de painéis, a gente tem uma missão muito grande, como sociedade. E eu acho que é um convite para que a gente faça isso juntos. Acho que agora podemos começar, né, o debate. Vera, parabéns, João, brilhantes comentários. Eu vou só emendar a minha pergunta, fazer o que você acabou de falar, essa checagem, esse policiamento daquilo que a gente está escrevendo, falando, e essa contradição que a gente está vivendo agora, aquilo que eu estava comentando com vocês, de que a gente está vivendo um momento, como já falou, todo mundo agora tem opinião e pode expressar, e parece que está vindo uma reação, mas não uma checagem de mim, uma coisa superior, dizendo que eu tenho alguns, a gente vê muito certas pessoas aí, famosas aí, né, poderosas, que a gente tem todo o direito de falar o que pensa, mas é melhor você não falar o que você pensa. Parece que tem acontecido isso, vide, o que aconteceu com o Zeca Camargo, o que aconteceu com o Danilo, o que está acontecendo, aquele processo, no mínimo, questionável lá do Supremo, e agora até o Deltan Dallagnol, que foi nosso palestrante aqui, que agora ele está sendo julgado por dar a opinião dele. Então, se isso, também usando as palavras, isso talvez no dicionário não era censura, que nome que é isso e como lidar com essa... Alguém está querendo checar isso pela gente, talvez. Alguém está dizendo, pode falar o que você pensa, mas cuidado com o que você fala, o que você pensa, e como a gente reagir nessa... Tendo como, talvez, exemplo principal esse processo do Supremo, ainda que vocês vão ainda debater muito sobre ele ainda nos meios de comunicação. Não, sem dúvida. E o Brasil ele tem uma tradição e uma legislação que criou essa situação meio dúbia, né? Que é uma gama de crimes contra a honra, e usando a palavra, e que muitas vezes podem ser esticados, até o caso que você tinha citado, e que eu também achei absurdo na época, no qual o jornalista lá, o Zeca Camargo, foi processado e por ter feito uma coluna de opinião ali, processado pela família, né, do Cristiano Araújo, lá o músico sertanejo que tinha morrido. Não tinha ofensa nenhuma na coluna dele, ele apenas se referiu a ele, olha, eu não conhecia, tinha gente aí que não conhecia, falou nesse tom assim, mesmo assim foi processado e perdeu, né, teve que pagar aí uma indenização. Lembro também um sujeito que xingou o Chico Buarque ali em alguma ocasião na rede social, mas era um sujeito comum também, não era um... Eu acho que se for um grande formador de opinião, xingando uma pessoa comum, acho que talvez algo tenha que ser feito, porque tem uma desigualdade muito grande. Mas o contrário, sabe, era um cara usando o seu Twitter ali, sem centenas de milhares de seguidores. Xingou o Chico Buarque ali, o Chico Buarque processou, e não é que o cara teve que fazer um trabalho social, alguma coisa, ele teve que pagar, se eu não me engano, 100 mil reais, era um negócio assim, muito grande, assim, ou dezenas de milhares de reais, não é? O Brasil vive essa situação, né? E quando chega no judiciário, então, daí é muito mais, é muito pior, porque daí não se trata só de um processo em crime contra a honra, nem nada disso, daí se trata mesmo de tentar censurar aí quase na fonte ali o que está sendo dito, como foi o caso aí que o Dias Toffoli fez com o antagonista, né? Que tinha publicado ali uma coisa, nem... Esse é o pior, né? Além de tudo, foi um tiro no pé, porque hoje em dia a censura é cada vez mais difícil hoje em dia. Então, por mais que alguns tentem, como o Supremo tentou aí, mas acho que até voltou atrás um pouco, não tem mais como. Aquela matéria que foi tirada do ar, ela circulou muito mais por causa da censura ali do Supremo. Porque todo mundo quis ver aquela matéria. Eu não tinha me interessado por ver aquilo antes. Mas daí quando eu ouvi falar, eu falei, não, vamos ver o que tinha aí, né? Ah, mas daí então você não achou, porque estava fora do site. Não, agora está circulando livremente no WhatsApp também. E ninguém tem como parar isso aí. Então, essa tentativa de censurar hoje em dia é um tiro no pé total, assim, não funciona, cada vez mais e cada vez menos vai funcionar, porque o poder das redes só cresce. E, com certeza, é algo que a gente tem que enfrentar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a autoridade, essa censura tradicional, que é a autoridade censurando a informação, a não ser que realmente se forme um regime assim, totalitário mesmo, tipo China, assim, fora isso,
É muito difícil isso aí funcionar hoje em dia. Tá? Ou o governo bota um controle total sobre a sociedade, sobre a internet, e mesmo a China não consegue esse controle todo, tá? Circula informação lá dentro também, mas ou o governo tenta algo assim, e o nosso governo, nem o judiciário, nem o executivo, não tenta, nem tem capacidade de fazer algo assim, tá? Então funciona menos. Tá? E vai ser cada vez mais difícil impor isso. Me preocupa mais até esse clima porque quais são os jeitos que a gente tem de tolher a liberdade individual dos outros? Né? Um é a autoridade central, o Estado, ou quem detém o poder. O outro é a opinião pública raivosa. O outro é a opinião pública num espírito de seita que persegue e torna insuportável a existência social de quem se contrapõe a ela. Tá? Isso me parece até mais uma marca dos nossos dias do que o contrário. Peguemos o Supremo, portanto. O Supremo tem um grande poder nas mãos e temos que enfrentá-lo quando ele é abusado de algumas maneiras, como a gente tem visto. Por outro lado, a opinião pública não está com ele. A opinião pública, se está alguma coisa, está mais contra o Supremo do que a favor dele hoje em dia. Portanto, o poder dele de cercear a opinião está bem limitado também. Por outro lado, você tem opiniões e formadores de opinião que não têm nas mãos o aparato repressor da justiça, mas tem uma militância e uma massa de opinião pública tão fanaticamente a favor dele, que ele sim é capaz de infernizar ou silenciar, ou demitir, ou arruinar a vida de muita gente que se coloca contra ele. Isso eu acho até mais perigoso hoje em dia do que a censura tradicional. Temos sempre estar vigilantes com ela pode voltar muito fácil, mas ela tem mais dificuldade hoje em dia do que ela teve em décadas passadas. Concordo com o Joel, e eu acho que hoje a gente tem outras formas de censura ou de cerceamento da opinião que são bastante passíveis da gente discutir. Por exemplo, no caso do Supremo, além de censurar explicitamente, aí sim, censura, não tem outro nome para chamar, que foi essa questão da revista Cruzoé, ligada ao site O Antagonista, que era a reportagem que dizia que o Toffoli, na planilha da Odebrecht, era chamado de o amigo do meu pai, e aí o Supremo censurou com o argumento de que não havia o documento que a revista dizia que havia, que, portanto, era fake news, só que aí, diante da evidência de que havia, e diante do grande barulho que se fez na sociedade com a censura, tiveram de recuar. Mas, neste mesmo inquérito que ensejou a censura, tem ali também uma tentativa de tolher a liberdade de expressão de pessoas comuns, como esse caso do Chico Buarque, a que o Joel se referiu. Então, tem ali várias pessoas que foram vítimas de busca e apreensão e outras medidas coercitivas, que nada mais fizeram do que expressar em redes sociais opiniões contrárias ao Supremo, algumas delas bastante equivocadas, muitas delas flertando ali com opiniões fascistas, etc., mas nem por isso caracterizáveis como crime. Então, tem essa outra... No mesmo inquérito, se tem outras formas de tentar tolher a liberdade de expressão. Tem agora uma discussão que está começando, diante das novas políticas de empresas como o Facebook e o Twitter, de banimento de pessoas que, por postagens ofensivas ou por fake news, etc. Isso é censura? Elas, como empresas privadas, estão no direito de promover esse tipo de ação? Eu acho que sim. Eu entendo que uma empresa privada tem o direito de expressar uma política de uso das suas plataformas, e as pessoas que não se enquadrarem, que infringirem isso, vão ser avisadas, vão ser notificadas, e na insistência elas podem sim ser banidas, porque é o outro lado da moeda a que o Joel se referiu. Tem a liberdade de expressão, mas a partir de quando ela deixa de está totalmente no terreno da liberdade de expressão e passa a ser uma arma para atentados contra a honra, atentados contra as liberdades individuais, algo que também isso é protegido pela Constituição. Então, os crimes contra a honra, crimes contra a imagem, esses crimes estão descritos na Constituição, tanto quanto o direito à livre expressão. Então, existe um limite tênue aí, a gente muitas vezes tem que discutir. No caso, por exemplo, do Danilo Gentili, aquela condenação à pena de privação de liberdade por conta do episódio com a Maria do Rosário, ela era absolutamente absurda, a pena. Porém, ele fez só humor?
tenho dificuldade em dizer que aquilo que ele fez está protegido só no guarda-chuva do humor e da liberdade de expressão. Porque ele usou uma rede social para atacar duramente a deputada, ofendê-la, realmente praticou injúria, pegou o documento, fez ali não sei o que, entendeu? Não sei, eu tenho dificuldade de achar que ali está tudo na conta da liberdade de expressão. Eu acho que ela foi, sim, alvo do crime de injúria. Outro dia, a Andréa Sadi foi ofendida pelo Alexandre Frota num vídeo muito agressivo, e essas pessoas têm de levar em conta que elas falam para milhões. O Danilo Gentili, eu li as peças, ele falou lá, foi só um tweet, um inocente tweet, um meio como o Twitter tentando banalizar isso, e a gente sabe que não é banalizável. Hoje em dia, o tweet é uma ferramenta até de Estado. O presidente da República se comunica mais pelo Twitter do que pelos meios oficiais de comunicação. Da mesma maneira, o Alexandre Frota, ao fazer um vídeo, ele, um deputado federal, incitando os seus seguidores contra uma jornalista, ele está no limite da liberdade de expressão ou ele está usando as suas ferramentas para caluniar, para difamar, para injuriar? Ela processou e ele retirou o vídeo do ar. Então, não sei, é uma discussão bem complicada essa. Eu não acho que é de fácil solução. Né? No Danilo, uma coisa era o processo civil da coisa. De fato, ela foi ofendida, mereceria talvez alguma indenização. Mas teve o processo criminal em cima ali também, que é o que resultou a pena na eu pena acho de prisão. um absurdo. Né? Daí me parece realmente estar fora do razoável. Né? Por exemplo, o jornalista Heraldo Pereira ganhou ações contra outro, também jornalista, Paulo Henrique Amorim, que o ofendeu com injúria racial. Está na conta da liberdade de expressão cometer injúria racial contra uma pessoa? Eu acho que não. Eu acho que isso não é mimimi nem nada, mas é você buscar os seus direitos, a sua preservação da sua imagem. Enfim, é uma discussão longa. Mas eu também acho, Vera, que a luta contra opiniões detestáveis e contra formas de manifestação assim, antissociais, eu não acho que ela vai ser vencida pelo uso, seja do poder estatal para punir, ou mesmo por essas tentativas das empresas de mídias sociais de banir certos grupos ou certos indivíduos. Eu acho que, de alguma maneira, a sociedade vai ter que aprender a lidar com isso. Você não consegue mais banir a comunicação das ideias indesejáveis. Hoje em dia não tem mais como. Antigamente dava. Antigamente você tirava alguém do espaço público de uma forma que o impacto dela seria minúsculo. Hoje em dia você tira ela de um lugar, mas ela vai criar outros e vai aparecer por outros com muita força e juntando muitas pessoas que ficaram, com alguma razão, talvez ressentidas por terem visto as suas opiniões ou seus sentimentos banidos daquele espaço. Eu concordo, por exemplo, que uma plataforma como o Facebook esteja no interesse deles tentar criar um ambiente minimamente sadio de discussão ali, portanto, tirando certos tipos de manifestação. Mas me preocupa ver a forma sem quase nenhuma transparência e, às vezes, me parece enviesada com que isso é feito, né? Porque isso está na conta da autoridade também. Muitas vezes vai acontecer. Eu não acho que esse pessoal mais à direita que tem reclamado, outro dia eu estava vendo o Rodrigo Constantino reclamando disso, lá de formadores de opinião de direita que foram banidos e outros igualmente extremados de esquerda têm uma liberdade maior. Não me parece que isso esteja totalmente errado, não. Acho que há um uso enviesado, muitas vezes, aí do poder da autoridade. E eu também acho que não é isso que vai fazer a diferença. Porque a partir do momento que uma rede social começa a limitar muito o que pode ser dito lá dentro, às vezes com boas intenções, para tirar opiniões detestáveis, mas começa a limitar o que é dito lá dentro, começa a limitar o poder das pessoas de partilhar suas opiniões, como o WhatsApp fez, limitando aí os compartilhamentos, eu acho que ela, ao mesmo tempo, também vai se tornando um pouco menos interessante para os usuários. E, portanto, ela corre um risco aí de perder a relevância que ela já teve e novas vão surgir. Então, eu tenho muita dificuldade em achar que vai ser ou o poder do Estado ou o poder das grandes empresas que vai solucionar essa questão para nós. De algum jeito, a gente vai ter que aprender e melhorar, porque senão o caos vai vencer. Mas aí a gente tem um dilema bem sério, porque, tudo bem, nas redes sociais você ainda consegue ver
Mas, por exemplo, o YouTube tem maneiras muito simples, e o Felipe Neto, que é um youtuber de muito sucesso, que tem um alcance grande, inclusive entre crianças e jovens, fez um vídeo mostrando que com poucos passos, qualquer um dentro do YouTube consegue entrar e acessar redes de pedofilia e de estímulo a esse tipo de prática ali, ao alcance do clique dos nossos próprios filhos. Eu concordo, é um dilema muito sério. Mas ele falou, olha, o YouTube sabe disso, o Google, portanto, né, que é a empresa que comanda o YouTube, sabe da existência dessas redes. Você tem aí na Deep Web esses chains e outros canais que são usados para incitar o cometimento de crimes. E é difícil, é muito difícil, é uma discussão complexa, mas quanto mais a gente avançar como sociedade nessas novas formas de comunicação, muitas delas que estão além da nossa compreensão agora, como é que a gente vai fazer? Concordo que regulamentar tudo não é a saída e que sempre vai ter espaços e brechas para se driblar isso. Mas, por outro lado, será que não é omisso por parte das empresas, por parte dos governos, por parte dos legisladores, simplesmente fechar os olhos e deixar que a coisa corra solta por aí? Eu não tenho resposta realmente para isso, mas é algo que sempre me deixa bastante perplexa e muito pensativa. O tempo está esgotado, só vou abrir para mais uma pergunta, tá bom? Boa noite aos dois. Eu vou pedir licença ao Joel para fazer uma pergunta direta para a Vera aqui. Você citou o seu próprio exemplo com o Milton Nascimento, depois usou o exemplo da Andréa Sadi. Eu queria pegar esse gancho para você compartilhar conosco uns breves comentários sobre esse triângulo mulher, política e comunicação. Porque você ocultou aqui do pessoal, mas eu sei que você foi contratada ainda jovem no Diário, antes de concluir o seu curso. Ainda jovem se tornou editora, ainda jovem foi para a Folha. Há 20 anos escreve e fala sobre política, mais ou menos, né? Mais, e com certeza... não, um pouco mais. Começou com bem nova, então... Você tem aí uma trajetória, apesar que você mesmo usou o exemplo do rádio, né, da massa, mas você tem uma trajetória, consegue, e é isso que eu gostaria que você compartilhasse com a gente, um pouquinho dessa trajetória envolvendo esse triângulo, mulher, comunicação e política, o que mudou, o que modificou, se melhorou e para onde vamos. Por favor. Pois é, né? Eu acho que hoje, no jornalismo, tem muitas mulheres em posição de destaque e em posição de proeminência aí no jornalismo político. Poderia citar várias, a maioria delas é minha amiga. Eu tive como uma das minhas grandes mestras no jornalismo, um espelho, a Renata Lopretti, que foi minha chefe, é minha amiga, minha irmã. Eu acho que tem um caminho. Eu não vejo muita diferença hoje nas redações, de possibilidades de mulheres ascenderem a postos de comando, ascenderem a colunas. No Estadão, onde eu escrevo, acho que as duas principais colunistas de política são mulheres, a Dora a Dora não mais, eu e a Eliane. A Dora reinou por muitos anos ali. No Globo você tem a Miriam Leitão, na Folha também tem a Mônica, que é uma colunista muito importante, tem a Sônia. Então, eu acho que no jornalismo de política estamos muito bem representadas ali. Na própria TV você vê Natuza, Cristiana, Andréia, Renata, mulheres de gerações diferentes, com vozes diferentes, com papéis diferentes. Então, eu acho que o espaço está aberto, acho que nós estamos ocupando, a mulher gosta de um bastidor, gosta de uma fofoca, então tem uma facilidade ali para entrar nos bastidores, para fazer principalmente colunismo, né? Colunismo de política é algo que sempre teve mulheres de destaque. Tem algumas questões que se colocam mais para as mulheres e não tanto para os homens, mas que eu acho que a gente está sabendo lidar com elas. Essas tentativas de intimidação, eu vejo que elas são mais constantes e mais viscerais
quando atingem mulheres, e eu acho que isso não é por acaso, né? Isso tem método, como gosta de dizer o Andreasa. Eu acho que tentativas de taxar, carimbar a mulher pelo marido, pelo namorado, etc., são mais constantes do que o contrário. Eu já vivi isso na pele muitas vezes. Mas eu acho que a gente tem sabido enfrentar essas dificuldades. Eu vejo também nas redações, cada vez mais jovens, mulheres. Hoje em dia, eu vejo muitas estatísticas de que os cursos de jornalismo têm mais mulheres do que homens. Então, eu acho que o caminho está aberto e a mulherada está sabendo ocupar. Acho que vai dar tudo certo. Bom, eu gostaria de... Posso falar? Não, eu gostaria de ressaltar o seguinte, como o Joel sugeriu, você também, Vera, a palavra nunca foi tão importante para a gente agora, porque ela é a grande inimiga do nosso presidente, né? Na realidade, ela é. Então, eu queria fazer uns comentários, por exemplo. Quando o presidente disse agora na AgriShow que a pessoa que quer adentrar a propriedade rural pode ser recebida a bala, com negócio de ilicitude, não sei o que lá, que não tem problema, ele falou uma coisa, um bando de sem terra, entrar na terra dele, acabar com a plantação dele, matar o gado dele, e a polícia, que muito na zona rural é muito tardia, não ter tempo, então ele deve mesmo receber a bala. Mas isso fica parecendo que qualquer pessoa que adentra uma propriedade para pescar, eu tenho propriedade rural e está cheio de gente lá que eu também não gosto, mas entra para pescar, eu não posso matar essa pessoa. Então a palavra tem que ser muito bem usada. O presidente usa essa palavra muito mal usada. Inclusive, o negócio das universidades, por exemplo. Né? Realmente, o que é isso? Essa coisa de ficar proibindo ensino partidário. Né? Então, pode até parecer uma coisa muito uma coisa sem cabimento. Eu, outro dia, em São Paulo, estando na cidade, fui atravessar a Faculdade de Direito da USP, quer dizer, a faculdade principal de São Paulo, e tinha uma porção de jovens estudantes da faculdade com cartazes do Movimento Sem Terra. Mas o Movimento Sem Terra é fora da lei. Se eles quiserem ser marxistas, o que eles quiserem, eles podem ser. Mas numa faculdade de Direito, uma pessoa, os estudantes apoiarem o Movimento Sem Terra, isso não é uma coisa muito esquisita, não é uma coisa completamente inaceitável? Então, existe a palavra, é uma coisa, como diz que a meia-verdade é muito pior do que uma mentira, e é mesmo, a palavra é muito maleável, né? Então, eu queria colocar esse assunto, né? Essa coisa das faculdades e essas coisas também do Sem Terra. O que a gente faz? O que está certo? O presidente está errado ou o presidente está realmente dando apoio para uma classe importantíssima para o país? É isso. Olha, primeiro, existe um problema real aí, a questão da terra e das invasões de terra. Existe um problema, eu conheço muita gente que tem uma pequena fazenda, às vezes, e que foi invadida, e isso é um problema real, existe essa questão. Eu também acho que a invasão não é solução para nada, então não pode acontecer isso. Mas tem um outro lado também. Tem outro lado de muitas mortes no campo que vitimam, muitas vezes, justamente o lado mais fraco da coisa. Muitos fazendeiros também que contratam pistoleiros para matar. E o que uma lei dessas pode fazer é terceirizar e legalizar a violência aberta no campo, que é algo perigosíssimo, que vai vitimar os dois lados, hein? Pode ter certeza. Pode ter certeza que se um lado se arma e se torna mais violento, o outro lado também. Né? Pô, o que está faltando aí no fundo? Na minha visão, está faltando o Estado se colocar de verdade aí. Quem tem o controle da violência, quem deveria ser o único que tem os meios de violência dentro da sociedade, é justamente o Estado, que está ali para resolver os conflitos. Eu não acho que legalizar a morte de quem invade uma propriedade, que não esteja... Uma coisa é a legítima defesa da vida. Isso já está na lei, isso é permitido. Se tiver alguém, seja quem for, ameaçando a sua vida, o uso da violência, da força, inclusive letal, contra essa pessoa é legítimo, é válido. Outra coisa é você legalizar também o uso da violência letal contra quem está violando a propriedade. E daí é uma coisa muito mais complicada e muito mais... Você dizer, se tem alguém dentro do meu carro que não é o dono, eu já posso, mesmo que não esteja me agredindo, mesmo que não esteja me ameaçando, eu já posso matá-lo ali. Isso eu acho que é uma loucura dar na mão das pessoas esse direito, porque você está
pulverizando ainda mais o uso da violência na sociedade, não será a solução, vai ser o agravamento dos conflitos no campo, sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que se utiliza. Primeiro, existe uma demanda legítima de muitas pessoas historicamente assim negligenciadas e abandonadas no país, que não têm propriedade, que não tiveram acesso à propriedade e que estão fazendo uso das poucas ferramentas que elas acham que têm para consegui-lo. Existe essa demanda. Uma demanda que eu considero historicamente e socialmente tem que ser ouvida também. Existe, por outro lado, lideranças políticas que se utilizam dessas demandas, de forma oportunista, para movimentos políticos, e que não são elas que pagam o preço com as suas vidas nesse conflito. Tá? O que a gente vai ver com isso é gente, aí sim, totalmente desamparada, morrendo mais, e aqueles mais inescrupulosos que se utilizam desse tipo de movimento, seja do sem terra, seja da causa indígena, seja quilombola, aqueles que se utilizam oportunisticamente dessas causas, não estão nessa linha de tiro e vão continuar fazendo o uso que fazem desses movimentos. Tá? Mas legalizando a violência desse jeito, eu acho que a gente vai vitimar mais pessoas que não eram para estar sendo vitimadas. Era para o Estado estar presente ali, resolvendo esse tipo de conflito, impedindo invasões, fazendo demarcações de terra, fazendo assentamentos de sem terra dentro da lei. Era isso que estava... E resolvendo conflitos. Quem deveria usar a arma dentro do território nacional é o Estado. Evidentemente, existe algum direito de autodefesa da vida, isso não deve ser tirado das pessoas, mas estender isso à propriedade como um todo vai aumentar a morte no campo, e dos dois lados, hein? E a gente vai ter reserva, os índios vão ter direito de estar armados e atirar qualquer madeireiro que entre, ou qualquer grileiro que entre, vai liberar geral assim, para matar? É muito complicado isso acontecer. A situação que já é ruim pode se tornar ainda pior. Então eu vejo... Mas voltando ao ponto, existe uma questão real a ser discutida. Existe uma situação, olha, tem gente que está sendo sua terra invadida e não tem solução nenhuma para ele, porque ele não pode fazer nada, perdeu a terra, queimaram a plantação, e cria-se uma situação insustentável. O Estado tem que estar presente ali para resolver. Existe um problema real. Quando o presidente usa de uma palavra meio displicente ou irresponsável dessa maneira, não, agora pode matar, a gente perde o foco do problema real e passa a discutir uma coisa totalmente exacerbada de se eu gosto mais de fazendeiro ou eu gosto mais de sem terra, o que não é o ponto da discussão. Posso? Pode. Eu acho o seguinte, estudante, desde sempre, historicamente, é contestador, ele apoia esta ou aquela causa. Eu acho, aí sim eu coloco na conta da liberdade de expressão. Isso aconteceu desde sempre. Acontece para os dois lados. Você tem estudante que fala intervenção militar já. Eu não acho que nem uma coisa nem outra sejam crimes. E eu acho que esse exemplo, que é um exemplo muito pontual, que pode ter acontecido num dia X, que o senhor passou pelo Largo São Francisco e que tinha uma manifestação, a gente tem que saber se era de estudantes mesmo ou se eram dos próprios sem terra na frente da universidade. Mas, enfim, eu acho que esses exemplos pontuais, muitas coisas que pipocam na internet, isso é o que você prega, e aí que aí mostra orgias que a gente não sabe qual é o contexto, não sabe se aconteceram realmente no interior de universidades. Esse tipo de exemplo não pode servir para que se defina uma política, por exemplo, de alocação de recursos para as universidades, que é mais ou menos o que a gente está entrando agora. Quando o ministro pega e fala de uma maneira genérica que a universidade que cometer balbúrdia não vai receber recursos, o que é balbúrdia? Cadê a balbúrdia documentada? Qual é a balbúrdia que ele está se referindo no caso das 3 universidades que ele citou? Elas estão fazendo bagunça e não estão fazendo pesquisa. Aí você vai olhar o ranking, as 3 universidades faziam parte das bem avaliadas. Então, eu acho que a discussão está muito sem parâmetro. Principalmente nessa questão de educação, é uma questão em que se tem muitos dados, você tem métricas
concretas, você tem comparação, você tem ranking de comparação com os outros países. Então, eu acho que a gente tinha que trazer a discussão muito mais para um terreno científico, um terreno de dados, métricas, evidências, e começar a exigir que as autoridades justificassem as suas políticas públicas nessas bases, e não em conceitos ideológicos, muitas vezes em ressentimentos. Não sei se todos tiveram a oportunidade aqui de ver o vídeo que o ministro da Educação postou. Porque é um suceder de fatos equivocados em que faz com que todos os lados deixem de ter razão. A universidade, ou sabe-se lá quem na universidade, vazou o boletim escolar do ministro. Mostrou que ele tinha alguns zeros ali no seu histórico escolar. Erradíssimo isso, está errado. Não é nessa base que se tem que atacar o ministro. Então, guerra cultural de um lado. Aí vai o ministro para o seu Twitter, faz um vídeo em que ele aparece tirando a camisa, uma coisa meio perturbadora, diz que os pais se separaram e que a família dele foi dissolvida, o que antes a direita diria que é mimimi, vitimização, faz o mimimi, faz a vitimização para justificar os zeros. Em que ponto que esse tipo de discussão maluca tem a ver com a definição da política educacional de um país com imensas carências educacionais? Então, a gente está no mundo da lua, na estratosfera, discutindo coisas de maluco. Não pode ser dessa maneira, gente. A gente, como sociedade, não pode admitir isso. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, na USP, né, primeiro, tinha greve, era especialmente nos anos pares, né, tinha greve, eu acho que é por causa de Copa e Olimpíada, eles aproveitavam ali já para lançar a greve bem colocada ali. Eu lembro que uma das primeiras que eu fui ver as reivindicações, uma das reivindicações era contra a guerra do Iraque. Essa era uma das causas dos estudantes ali. Ou seja, vivendo um pouco no mundo, meio mundo distante, mas nessa época eu também tinha uma visão de muitas coisas muito distantes da realidade também. Uma coisa é o que os estudantes pensam. E tudo bem, eu não vejo tanto problema assim em jovens de 18, 19, 20 e poucos anos estarem com uma cabeça ultra radical para um lado ou para o outro, ou discutindo ideias. Acho que realmente esse é o momento para isso. O que me preocupa é quando toda a sociedade, quando o mundo adulto, quando os professores, quando os políticos, quando os formadores de opinião passam a reproduzir esse tipo de discurso adolescente como se isso fosse o normal. E quando a gente passa a achar que, então, na questão do campo, por exemplo, ou você está celebrando invasões, é o socialismo que chegou, vamos dividir a terra, um negócio totalmente irresponsável, ou você está dizendo, não, tem que meter bala em vagabundo, porque é tudo vagabundo. Nenhum dos dois é verdade. Isso é um tipo de discurso ultra radical que a gente esperaria ver numa reunião de grêmio estudantil e que não deveria estar pautando a discussão real que tem consequência no mundo, mas infelizmente está pautando as discussões com consequência no mundo. E as consequências que isso tem são péssimas. São péssimas porque nos distanciam de qualquer solução que vai funcionar. Pode ter certeza, o fazendeiro não é o bicho-papão que a esquerda pinta e que não, opressores, estão ali para matar os pobres, o quê? Estão destruindo o meio ambiente, não é só isso. E também os sem-terras não são os vagabundos que estão ali para roubar e matar e só querem viver no bem bom. Nenhuma dessas duas coisas é verdade. Cada vez mais, essa palavra burra, que serve só para a gente se identificar como parte de um mesmo time, somos da esquerda, ou somos da direita, ou somos os conservadores, ou somos os socialistas, cada vez mais isso vem antes de olhar para a realidade, dizer, espera aí, tem pessoas ali como eu, que partiram de situações muito diferentes, mas tem uma demanda, assim como as outras têm também, umas querem manter o que elas têm, outras querem ter o que elas nunca tiveram. Vamos tentar resolver isso, vamos negociar, vamos fazer política de verdade, esse é o risco. Então, eu não me preocupo tanto com estudantes pró-MST, acho que a vida dele, acho que a vida é normal, ou estudantes pró-TFP também tem, e tá no jogo, é a época mesmo de ser um pouco mais radical, de viver para discutir ideia o dia inteiro, é ali. O que me preocupa é quando a sociedade adulta está se transformando nisso, e está. Aí sim, acho que a gente tem que intervir, mas não é intervenção também do Estado para limitar qualquer um desses discursos que eu acho que vai fazer a diferença, não. Eu acho que vai partir de um aprendizado social, cultural nosso. A gente tem uma última pergunta aqui, ó, do lado direito. Oi, obrigado pela oportunidade. Parabéns, Joel, pela posição, né? Centro-direita, embora eu seja mais centro. A pergunta é um pouco diferente na questão política, que eu, como estudante e aprendiz, né, das coisas culturais, eu acho interessante o hino nacional, tenho estudado ele há alguns anos. E
a primeira frase, né, ouvir do Ipiranga, eu acredito que ela esteja se repetindo espiritualmente agora, nessas últimas eleições, né, que a respeito, né, de profecias bíblicas a se cumprirem, né, e no caso, a respeito daqueles 2 impeachments do Collor, né, analiticamente, né, alguns especialistas veem a queda do Egito espiritualmente no Brasil. Como que, aí no caso, o impeachment da Dilma, já a Síria, né? No caso, você tem visto alguma questão assim paralela? Será que a gente está vivendo as 7 pragas agora ou não? Não, ainda não. Ainda tem um tempinho. Ainda não? Então é grave. O novo, eu achei interessante a Vera falar sobre o novo, ainda tem uma bênção sobre o novo, mas é para um futuro bem próximo. Obrigado. Não, acho que são diferentes leituras da sociedade. Acho que todos aí nós temos leituras diferentes, baseado em fontes diferentes para interpretar a realidade. Acho que a Bíblia fornece também muitos dos símbolos pelos quais a gente entende a realidade, ou pelos quais a gente lê, o que são era de vacas gordas, agora, sem dúvida, era de vacas magras. Mas eu também não sei, eu leria de outro jeito. Acho que a gente está passando por um momento muito difícil para o Brasil, muito complicado. Eu acho que tanto temos uma crise econômica em jogo aí, que está vitimando a população assim, de uma maneira muito séria, né, muito desemprego assim, muito forte. Infelizmente, não vejo melhoras nisso ainda. Espero que melhore, estou torcendo. Acho que vai dar alguma melhorada, mas realmente está difícil. Mas me preocupa também a crise da política. Uma coisa, acho legal que você trouxe o tema de uma leitura cristã assim, da realidade brasileira, porque o papel da religião na política está sendo muito discutido hoje em dia também. Né? E eu acho perfeitamente válido que as pessoas tragam as suas diferentes religiosidades e visões e crenças para interpretar a realidade usando aquilo como uma fonte de inspiração. O que eu acho mais complicado é quando as pessoas tentam que aquilo seja imposto a todas, como a única interpretação possível ali, ou como aquilo é a regra da realidade. A Bíblia é uma fonte interpretativa para a realidade, mas eu seria totalmente contra alguém que dissesse, não, agora o Estado brasileiro vai se pautar pela Bíblia aqui, mesmo porque as leituras da Bíblia também são muitas. Né? E me preocupa também transformar a política numa briga de dogmas, numa briga de artigos de fé, porque não é. Porque por mais que cada um de nós individualmente tenha a sua fé, a política é justamente a arte de conseguir conciliar de alguma maneira, fazer algum compromisso que sempre será imperfeito e sempre vai deixar todo mundo um pouco insatisfeito, mas fazer algum compromisso que funcione mais ou menos para todo mundo envolvido, porque para que ninguém saia totalmente oprimido ou extinto ou destruído desse jogo. Então acho que é uma questão que está sempre presente e olha, se as 7 pragas nem chegaram ainda, então acho que é bom a gente se preocupar. Né? Nada a acrescentar, acho que ele resolveu a pergunta. Delícia, muito obrigado pela presença de vocês. Uma salva de palmas. Obrigada, muito obrigada. gente. Valeu. Obrigada pelo público. Vera, você é melhor ao vivo e a cores, viu?